Começando agora a quinta live na semana de lives. Isso aqui é um aquecimento para o nosso evento Independência no Alemão, que vai rolar nos dias 23, 25 e 27 de outubro, beleza? Tema de hoje: como entender facilmente a gramática alemã para falar com mais segurança. Tudo bem com você? Meu nome é Ravili e eu te ajudo a falar alemão com mais segurança. E a gente se encontra aqui semanalmente em lives para a gente conversar sobre temas importantes para que você desenvolva seu alemão de uma forma muito mais eficiente, beleza? Qual é o tema de hoje então? É um tema que foi pedido por vocês, que é como é que eu faço para entender mais facilmente a gramática alemã, porque na verdade eu odeio gramática alemã, muita gente fala isso, né? Então, a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: você odeia a gramática alemã? Se vocês estiverem me ouvindo aí, podem responder sim ou não em relação a essa pergunta, né? Se vocês odeiam ou não, porque eu quero saber. E se você odeia a gramática alemã, eu te entendo, porque realmente eu tenho contato e tive contato, né, com muita gente que passa pela mesma situação. Eu ajudo essas pessoas a realmente se aproximarem da gramática de uma outra forma, beleza? Então a gramática alemã ela é muito conhecida por ter várias declinações, casos, né, acusativo, dativo, genitivo, conjugações e frases que são longas, que você não consegue entender direito, e essas frases assustam muita gente. Para falante de português, né, porque o português é uma língua romântica, o alemão é muito diferente. Muito diferente, realmente exige muito contato e esforço da sua parte para você se acostumar. Porque a gramática alemã, ela dá muita atenção aos detalhes. Então, se você realmente quer falar tudo à risca e escrever bem em alemão, você tem que prestar atenção em muito detalhe. Às vezes, em uma frase alemã, tem os 4 casos. Tem o nominativo, acusativo, tem o dativo e tem o genitivo, às vezes em uma frase só. Né? Então, realmente, pode ser desafiador. Mas fique tranquila, fique tranquilo, que como a gramática é muito importante, eu vou trazer para vocês aqui algumas clarezas, né, informações que vocês devem ter em mente para que vocês passem a entender a gramática alemã muito mais facilmente, beleza? Então pode ficar até o final que você vai sair daqui com muita clareza de como você pode inclusive até gostar da gramática alemã e entender porque ela tem que ser uma aliada nos seus estudos. Boa noite, Ana, beleza? Guten Tag. Odeia, a Sônia falou que odeia a gramática. Então pode ficar até o final que de repente você vai mudar essa opinião. França falou que é complicado. É realmente complicado. Eu não gosto de. Eu não odeio a gramática, porém acho muito complexa. Beleza, a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar aqui estratégias para vocês entenderem a gramática de uma maneira muito mais fácil, beleza? Com jeitinho ali, com estratégia, com o jeito certo, vocês vão perceber que é claramente possível passar a gostar da gramática, porque vocês vão ver utilidade. Então, olha só, como entender facilmente a gramática alemã para falar com mais segurança? Sabe qual é a primeira estratégia? É realmente você trabalhar com exemplos úteis. Quando você compra uma gramática alemã, você compra um livro didático, e aí você lá está estudando a gramática, muito exemplo que está ali são exemplos que você não vai precisar no dia a dia. Eu até brinco às vezes, né? Sei lá, o armário é azul, o chão sei lá, o chão é de tal material assim assado. Então não são frases que você realmente precisa usar no seu dia a dia. Né? Não são frases que vão tirar aquele elefante das costas, né? Justamente para você resolver alguma situação, fazer algum pedido. Então, é claro que você tem que aumentar o vocabulário, é claro que é importante que você saiba as cores em alemão. Não estou dizendo que não é importante aprender essas palavras básicas como armário, ou então azul, branco, amarelo. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que vai ficar muito mais fácil de você gostar da gramática e se conectar com um determinado assunto quando você trabalha com exemplos úteis. A Vili, me dá um exemplo aí. Me fala o que é um exemplo útil, por exemplo. Você está no seu dia a dia, alguém está falando com você, um nativo está falando com você alemão, e você não entende porque a pessoa falou rápido demais. O que é que você, nesse momento, deveria saber em alemão nesse momento? Você poderia, por favor, falar um pouco mais devagar? Essa frase
é obrigatória. Desde o início dos estudos. Ela é obrigatória. Você, na verdade, o senhor ou senhora, né? Porque você vai usar ali um pronome formal, que é o Sie. Então, o senhor ou a senhora poderia, por favor, falar mais devagar, falar né, um pouco mais devagar? Essa frase ela é crucial, ela é muito importante. Então, quando você estiver estudando gramática, não importa o assunto que você for estudar, você precisa ter acesso a vocabulário útil para você estudar com gosto. Para você, pô, beleza, então eu estou estudando aqui, tem esse vocabulário aqui, essas frases aqui, poxa, eu preciso frequentemente usar isso aqui. E agora eu estou entendendo a utilidade desse conteúdo. Por que é importante eu estudar esse conteúdo gramatical? Porque assim eu vou usar melhor essas frases aqui, beleza? Então, eu estou, sei lá, supondo que você está estudando o tema verbos modais. Está estudando o tema verbos modais. Aí você vai e aprende essa frase que eu falei para vocês aqui, ó. Só que a gente vai colocar o verbo modal no presente. Então, können Sie bitte... Estou digitando para vocês aqui para ficar mais claro. Ó. Können Sie bitte etwas langsamer sprechen? Então aí, você vai ter então a aula de verbos modais. Aí o verbo modal können está iniciando a pergunta. E aí a gente estuda, né, aprende que o verbo modal, via de regra, pede um outro verbo lá no final da frase, que é o caso aí do verbo sprechen. E aí você vai estudando esse tema e tudo mais, aí vem um exemplo. Pá, que é esse exemplo aí. Können Sie bitte etwas langsamer sprechen? E aí é claro que numa aula de verbos modais ali, no A1, nesse iniciozinho, você vai receber a frase pronta e a explicação ali, né, mostrando para você a estrutura da frase, que o próximo verbo ele tem que ir para o final da frase. Em português, não. Em português, fica, né, os verbos ficam mais no começo. Ó. Você pode falar. Então, pode falar. Os verbos estão próximos. Ó. Você pode falar. Em alemão, não. Eles ficaram separados. O pode ficou no começo e o falar ficou no final. Né? Extremidades aí. Können Sie bitte etwas langsamer sprechen? E aí, claro que dentro dessa frase aí tem vários outros assuntos gramaticais também, né? Tem um comparativo e etc. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui agora é o seguinte. Tá estudando gramática, tem que trabalhar com exemplo útil. A Maria perguntou o seguinte. Podemos usar dürfen em vez de können? Nesse exemplo aí, dürfen Sie bitte etwas langsamer sprechen? Não faz sentido aí. Não faz sentido nesse contexto você usar o dürfen, não. Não para esse sentido de você pode falar um pouco mais devagar, por favor. O dürfen aí nesse momento não. Existe uma diferença de uso entre dürfen e können, tá? Que é também importante você aprender isso com exemplos úteis. Porque aí você vai estudando esses aspectos gramaticais ou de sentido das palavras, tudo com exemplos úteis. Vai ficar muito mais fácil de você entender a gramática e passar a gostar, inclusive. Quer ver um outro exemplo? Não, vou pegar o mesmo exemplo que eu usei aqui para te mostrar coisa de tempo verbal, que tem a ver com gramática também. Então, ó, o verbo können aí está no presente, não tá? E aí tá assim, ó. O senhor ou a senhora pode, por favor, falar um pouco mais devagar? É o sentido dessa frase. Aí você pode se perguntar o seguinte: Ravili, o que é que eu posso fazer para tornar essa frase ainda mais educada? O que é que eu posso fazer para... Aparecida, inclusive, se antecipou exatamente o que eu ia falar agora. O que eu vou falar agora. Então, Ravili, como é que eu faço para tornar essa frase ainda mais educada? Aí já entra um tema chamado Konjunktiv 2. Então, conjuntivo 2, Konjunktiv 2. E você usa esse tema uma das possibilidades de você usar esse tema, não só existe essa possibilidade, uma das possibilidades é você tornar as frases mais educadas. Então, a frase que eu digitei, deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Se eu conseguir copiar... Não, não tá dando para copiar não. Mas eu vou digitar de novo aqui, olha só a única coisa que vai mudar. Só colocar um T. Eu pego o primeiro verbo, que é o verbo können, coloco um T ali, mas no final, antes de EN, então... Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen? Dá uma olhadinha agora.
Comparem, por favor, essa última frase que eu postei com a anterior, que está um pouco mais acima. A única coisa que eu mudei, acrescentei só uma letra, que é a letra T. E a letra T que entrou aí fez com que a frase, a pergunta, na verdade, ficasse mais educada. Então aí, estão percebendo no nossa estratégia número 1, para vocês entenderem mais facilmente a gramática alemã, a estratégia número 1 é trabalhe com exemplos úteis. Exemplos que vocês vão utilizar no dia a dia e entenda por que aquele assunto gramatical é importante, o que é que muda na prática. Na prática, o que é que muda? Então, imagine só, você está na aula tradicional e o professor fala assim, tema de hoje, Konjunktiv 2, e coloca lá na tela. Velho, se ele não te explicar, deixar claro para você qual é a importância daquilo ali, você vai ficar voando. Você fala assim, nossa, eu odeio isso e tudo mais. Agora, quando o professor chega para você e fala o seguinte, olha só, você pode usar esse conjuntivo 2 aqui em várias circunstâncias. Nessa aula, eu quero trabalhar com vocês as circunstâncias nas quais você quer ser mais educado. Você não quer falar assim, você pode fechar a porta, você quer falar, você poderia fechar a porta? Então você pode fechar a porta é um pouco mais direto. Você poderia fechar a porta, por favor? Já soa mais educado esse poderia, né? A mesma coisa, se você chegar numa loja ou numa lanchonete, por exemplo, e falar assim, ó, eu quero uma coxinha e uma coca. A depender de como você fala, é muito direto e mal educado, né? Eu quero. Agora, se você usar o conjuntivo, né? Eu gostaria, né? Esse ria, é só mais educado, né? Eu gostaria de uma coxinha e uma coca. Percebe, então, uma função ali de você usar o conjuntivo em português e alemão é justamente tornar as frases mais educadas. Não é só isso, mas é importante falar isso para vocês aqui, que é uma possibilidade. Beleza? Ó, um outro exemplo, usando o conjuntivo também. Você chega no cabeleireiro e quer falar o seguinte, eu gostaria de cortar o cabelo. Gente, tem gente que não vai para o cabeleireiro porque não sabe falar algumas frases em alemão relacionadas ao corte, ou mesmo essa frase, eu gostaria de cortar o cabelo, que eu anotei para vocês aqui. Por quê? Eu conheço pessoas que passaram por isso e me falaram, e eu recebi recentemente um direct de uma pessoa falando isso. Nossa, eu fiquei 1 mês sem ir no cabeleireiro porque eu não sabia falar. E o outro falou assim, eu aprendi a cortar o cabelo sozinho. Caramba, isso aí realmente foi bem... Eu aprendi a cortar o cabelo sozinho porque eu não sabia falar em alemão como é que eu queria meu corte, etc. Mas vamos lá então. Uma frase então do dia a dia, uma frase útil. Eu gostaria de cortar o cabelo. Ich möchte gern meine Haare schneiden lassen. Vou fixar essa frase aqui para trocar ideia com você sobre um aspecto importante. Espera aí. Deixa eu fixar. Pronto, fixei. Fixei? Deu certo. Agora foi. O França falou, isso no início me atrapalhava muito com esse eu quero, eu gostaria, soava muito arrogante aqui na Alemanha. Exato. Aqui na Alemanha, você tende a ser mais educado e pisar mais em ovos, vamos colocar assim, do que no Brasil. Aqui, no dia a dia aqui, eles exigem uma certa formalidade que no Brasil a gente só fala assim, fala campeão, beleza? Fala meu brother. Não sei, você não conhece a pessoa e você já bota um apelido ali e fala de uma maneira muito mais tranquila, né? Aqui na Alemanha não. Soaria estranho, tem que usar bastante esse conjuntivo 2 para soar mais educado, beleza? Beleza, o que é que eu coloquei aí então na tela fixado? Eu gostaria de cortar o cabelo. Quando você estuda esse tema, é importante linkar, principalmente em relação a verbos, linkar 2 temas. Verbo modal, que está sendo usado aí, e o verbo lassen. Porque o verbo lassen é utilizado em vários contextos, e um deles é um contexto que é desafiador para a gente entender por que é assim. Na verdade, não é nem desafiador entender, é desafiador usar dessa maneira, que é o seguinte. Raveli, por que esse lance de vou cortar o cabelo, tem que usar o lassen. Vou botar minha bicicleta, vou consertar minha bicicleta, tem que botar o lassen. Não sei o que lá, tem que botar o lassen. É porque é o seguinte,
Lassen, toda vez que você delega algo que alguém vai fazer, não é você que vai fazer aquilo. Você delega. É um serviço que alguém vai fazer em você ou em alguma coisa que você tem. É consertar uma bicicleta, é consertar seu carro, trocar o óleo do seu carro, é cortar seu cabelo. Então você usa o verbo lassen no sentido de delegar, você deixa fazer. Beleza? Então por isso que nessa frase aí tem o verbo lassen no final. Então é importante que você, como eu falei, você estude os temas gramaticais, entenda claramente por que aquele tema é importante, e não só por que aquele tema é importante na prática, mas os exemplos dados têm que envolver algo que você vai falar e vai ouvir com frequência. Tem que priorizar isso. Não tem para onde correr. Tem que priorizar isso. Beleza? Mais um exemplo aqui que eu separei para vocês de exemplos úteis. Você chega tá morrendo de fome. E aí você mora aqui. Não sei se tem em todos os países de língua alemã, mas aqui na Alemanha tem. Que é uma lanchonete que vende ali o kebab, né? Que é esse sanduíche turco. Aí você quer um deles, aí você fala o seguinte: Ich hätte gern einen Döner mit allem. Poxa, eu gostaria de um kebab com tudo, completo, né? Mit allem, completo. Então, esse é um exemplo muito útil para você também estudar o conjuntivo 2. Por quê? Porque eu estou usando o verbo haben justamente no conjuntivo 2. Essa estrutura aqui, ó, Ich hätte gern, ela ao pé da letra significa eu teria com prazer. Então você quer ser educado. Bom dia, boa tarde. Eu teria com prazer um kebab completo, com tudo. Então, Ich hätte gern, na tradução literal é eu teria com prazer. Na tradução livre é eu gostaria. Na tradução livre, beleza? Então, vocês têm que linkar. Tem que linkar, não tem para onde correr não. Tem que dar exemplo útil. Quando vocês têm acesso a exemplos úteis, fica muito mais gostosinho de estudar. Porque você já pega dali, já é um arsenal de frases que você bota a cara na rua e já dá para usar se você quiser. Vai na padaria, já dá para usar um tal de Ich hätte gern, e aí você acrescenta com o seu pedido. E aí você sabe por que é Ich hätte gern. E aí fica gostosinho, porque, pô, eu não só decorei, eu também entendo por quê. Eu tenho autonomia agora para escrever isso, e por que gern tem que vir depois, e assim assado. E você vai estudando também ali ordem das palavras na frase e tudo mais. Vamos colocar aqui para vocês a frase completa. Ó. Ich hätte gern einen Döner. Peraí que eu estou digitando aqui. Mit allem, por exemplo. Ich hätte gern einen Döner mit allem. Beleza, aí você pergunta, mas por que allem no final com M? Não seria alles? Eu aprendi que alles é tudo, mit alles, com tudo. Não. E aí você vai aprender, em algum momento, já aprendeu que mit pede o dativo, uma preposição do dativo. Só que aí que tá, quando você estiver estudando essas preposições do dativo, também com exemplos úteis, para que você veja a funcionalidade daquilo e consiga ter um arsenal ali de vocabulário de frases para você implementar. Então fica muito mais gostoso. Poxa, eu estou estudando aqui a gramática alemã e eu estou usando essa técnica que o Raviri falou, que é trabalhar com exemplos úteis. Isso faz com que você desenvolva mais levemente a gramática e consiga falar cada vez mais com segurança alemão. Gente, segunda estratégia para você entender mais facilmente a gramática alemã para falar com mais segurança. Sabe qual é a segunda estratégia? Você tem que ter acesso a uma explicação clara, seja em relação a um professor ou professora, seja algum material didático. Tem que ter uma explicação clara, na linguagem do povão. Por que tem que ser na linguagem do povão? Vou te falar por quê. Quando eu estudava direito, no direito as pessoas usam uma linguagem muito formal. Em português e em alemão a mesma coisa. E eu admirava bastante esse lance de oratória, de retórica, de vocabulário. Então, eu ficava na faculdade assim, quando eu pegava um professor muito inteligente, muito assertivo, que articulava bem as palavras, e eu viciei tanto nisso, que eu comecei a falar muito formal demais, até em circunstâncias assim, tava saindo com um brother, com um amigo,
falando numa linguagem muito, muito formal, me distanciando dessa linguagem do dia a dia. Por quê? Porque eu não estava... Eu queria muito falar bem e etc. E estava lendo bastante ali os conteúdos do direito, que começou a ficar natural falar daquela forma. E eu gostava, achava interessante, mas eu via que no dia a dia ali, às vezes, estava gerando como é que eu vou dizer, um descompasso, uma incongruência, não estava legal, sabe? Tipo, não tava batendo ali. Aí eu falei, poxa, velho, no dia a dia eu vou ter que falar mais uma linguagem normal mesmo, porque desse jeito aqui tá ficando chato, assim. Eu acho que tá ficando chato e tal. Aí eu fui ao longo do tempo, né, encontrando um equilíbrio e tudo mais. Em relação à aula, por exemplo, qual é a função de um professor? A função de um professor é tornar acessível um conhecimento. O professor, na verdade, ele na verdade vai mediar, vai intermediar uma coisa. Ele vai decifrar algo, vai entender aquilo, vai passar por aquela experiência e vai facilitar o caminho para outras pessoas. Essa é a função. Só que se o professor ele esquecer da função dele, ele vai pro ego. Porque ele está estudando tanto, ele está se dedicando tanto, que ele entende muito mais do que as pessoas que não estão se dedicando e que não sabem aquilo. E aí, se ele deixar o ego aflorar, se ele quiser parecer muito inteligente, ele vai dar uma explicação que vai ser difícil de entender. Vai ficar bonito de ouvir, mas não vai ajudar em nada. Por quê? Ele vai chegar e vai falar: advérbios de tempo têm prioridade na frase em relação aos advérbios de lugar. Poxa, para uma criança de 10 anos, ou para minha mãe que não teve uma boa educação, por exemplo, não vai entender nada. E aí? Então quer dizer que eu vou tornar minha explicação excludente? Ou seja, eu vou excluir as pessoas porque eu quero que só uma pequena parcela entenda? Não, isso não existe. Você tem que explicar, você tem que ter acesso a uma explicação muito clara. Então, olha só, o que eu acabei de falar para vocês aqui na linguagem mais gramatical, eu vou falar na linguagem mais simples. Primeiro na linguagem gramatical, e que não deve ser assim. Advérbios de tempo, em relação aos advérbios de lugar, têm prioridade no meio da frase. É claro que talvez algumas pessoas entenderam, mas teve gente que não entendeu. E aí, como é que o professor tem que explicar? Gente, quando você estiver escrevendo uma frase alemã, ou falando, e você fala assim, eu moro na Alemanha há 7 anos. Né? Eu moro na Alemanha há 7 anos. Na Alemanha, tem a ver com tempo ou tem a ver com local? Aí você vai falar, na Alemanha, a Alemanha tem a ver com local, com localização, não tem a ver com tempo não. Show de bola, tem a ver com local. Quando você tem uma informação que tem a ver com local, nas frases alemãs, isso vai mais pro final. Há 7 anos, né, o A com H, envolvendo tempo. Há 7 anos, tem a ver com tempo ou tem a ver com localização? Tem a ver com tempo. Então, no meio de frase, quando você tem uma informação envolvendo tempo, há 7 anos, ano passado, ano que vem, hoje, ontem, há 7 horas da noite, tudo que tem a ver com tempo, no meio de frase, essa informação que tem a ver com tempo, fica antes, tem que ficar antes da informação envolvendo local. Pode ser tanto local estático assim, né? Na Alemanha, no Japão, não sei aonde, mas também pode ser envolvendo deslocamento para algum lugar, para a França, para Berlim e assim por diante, né? Então, a informação temporal, nessa informação envolvendo o tempo, fica antes. Beleza? Então, a explicação tem que ser clara desse jeito. Na linguagem do povão. Porque na linguagem do povão, você vai entender e eu estou resolvendo ali uma dor que você tem, que é escrever em alemão e colocando as palavras na ordem correta e tudo mais. Entende? Se não for assim, você está excluindo pessoas e você realmente vai odiar a gramática se você estiver lendo um monte de terminologia lá gramatical. É claro que você tem que falar, isso aqui é um advérbio de tempo. Você fala isso, mas logo em seguida você fala, você não precisa decorar que isso é um advérbio de tempo. Para você saber que alguma palavra é algum advérbio de tempo, basta você fazer a seguinte pergunta: quando? Quando algo responder a pergunta quando, normalmente é um advérbio de tempo. Então você fala assim, quando? Hoje. Quando? Ontem. Quando? Mais tarde.
Quando? Mais cedo. Quando? Daqui a pouco. Tudo que eu falei aqui que respondeu a pergunta quando, hoje, mais tarde, mais cedo. Em alemão, né? Morgen, später, früher, gleich, que é daqui a pouco. Tudo isso, essas palavrinhas são advérbios de tempo. Só que você precisa decorar que essas palavras são advérbios de tempo? Não, mas você precisa memorizar essas palavras em si. Você precisa saber falar em alemão amanhã, ontem, mais tarde, daqui a pouco e assim por diante. Você precisa realmente ter uma explicação dessa maneira, muito clara, na sua linguagem, na linguagem do povão. Na linguagem do povão. Beleza? Estão entendendo o meu ponto de vista aqui? Maravilha. Vocês estão entendendo aqui que pelos comentários vocês pegaram a ideia. Aparecida, melhor ensinamento do mundo. Obrigado. Perfeito, show de bola. Du bist sehr schön. Dankeschön. A Maria. Especifica essa frase que você falou agora. Qual delas? Porque os comentários chegam por último. E aí eu falei tanta coisa aqui. Nunca vi uma explicação dessa forma. Gente, qual frase? Não lembro agora mais, né? Porque eu dei alguns exemplos aqui. Mas qual foi a última frase que eu falei? Da Alemanha, eu moro não sei há quanto tempo na... Pronto, acho que foi essa, né? Beleza, vamos lá, olha só. Ich wohne seit 7 Jahren in Deutschland. Dá uma olhadinha nessa frase aí. Ich wohne, é ela mesma, né, que vocês queriam. Vou fixar aqui. Fala, Tonton. Grande abraço, meu parceiro. Obrigado. Tamo junto. Ó, gente, olha só a frase que tá aí. Ich wohne seit 7 Jahren in Deutschland. Em alemão, como eu falei pra vocês, tá vendo aí, ó, seit 7 Jahren. Ou seja, há 7 anos. No meio da frase, ou seja, você poderia ter colocado isso no início, se você quisesse, nesse seit 7 Jahren, poderia começar a frase sem problema nenhum. Mas, se você começou com o sujeito ali, verbo na segunda posição, aí você tá lá no meio de frase, a informação temporal, que é a informação envolvendo o quando, né, há 7 anos, ela tem que estar antes de uma informação local, que é in Deutschland, que é na Alemanha. Isso é uma regra. E aí é o seguinte, em português não. Em português você pode colocar na Alemanha antes, ó. Eu moro na Alemanha e o há 7 anos, vai lá pro final. Beleza? Tá fixado aqui pra vocês, beleza? É isso. Então, tá claro pra todo mundo, quem tá aqui desde o começo tá acompanhando o raciocínio. Então, para entender mais facilmente a gramática alemã, primeira estratégia, exemplos úteis, como eu mostrei pra vocês aqui, dando exemplos úteis. Segunda estratégia, explicação clara. Tem que ser na linguagem do povão. Claro, não pode excluir a explicação gramatical e falar as nomenclaturas corretas. Isso é um advérbio, isso está no conjuntivo, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um verbo no passado, no presente, futuro. Isso aqui são conectores. É claro que é importante falar nessa linguagem também, só que falou o que aquilo é em relação à classe gramatical, enfim, você já vai, linguagem do povão. Já fala de uma forma bem tranquila para a pessoa, agora eu entendi para que eu uso esse negócio, agora eu entendi como é que eu faço. Para dar aquela clareza, aquela tranquilidade. Beleza. Terceira estratégia para você entender facilmente a gramática alemã. Sabe qual é a terceira estratégia? Todo assunto gramatical que você estudar tem como você explicar, tem como você entender qual é a função desse assunto gramatical. Porque, na verdade, gente, a gramática ela sempre vem depois da fala. O que é que veio primeiro, a gramática ou a comunicação? A comunicação veio primeiro. A gramática, ela aconteceu, ela veio depois para trazer uma certa ordem, para padronizar a comunicação, principalmente na escrita, em que realmente um padrão ali é importante para que você transmita um conhecimento e as pessoas que dominam aquele idioma consigam entender. Porque imagine só,
tal região fala de tal forma, uma outra região fala de uma outra forma na linguagem do dia a dia, na linguagem do povão. Aí eles vão se comunicar através da escrita, aí tá um usando uma gíria, outro usando a outra que não entende. Aí como é que fica a comunicação? Fica a comunicação travada. Então por isso que existe o português padrão, o alemão padrão, justamente para facilitar, não é para prejudicar, enrijecer. É para facilitar, na real. Né? Então, por exemplo, quando eu saí da Bahia e fui morar em Belo Horizonte, que eu morei em Belo Horizonte, foi lá que eu estudei direito e tudo mais. Quando eu saí da Bahia e fui morar em Belo Horizonte, eu falava gírias da Bahia e os meus colegas da faculdade, por exemplo, não conseguiam entender. Peraí, não entendi o que é isso. Aí eu percebi que eles não estavam entendendo, eu tinha que ficar mudando, até que cada vez mais eu fui, né, falando menos gírias da Bahia, porque eu percebia que eles não estavam entendendo. E aí é isso. Então a gramática ela chega depois para trazer um padrão, para trazer uma segurança. Então você tem que enxergar a gramática como uma aliada. Só que tem que tomar cuidado para não achar que a gramática é o seu foco principal e que só através da gramática, estudando a gramática conforme os cursos tradicionais fazem, que é focar na gramática e tudo mais, tomar cuidado para você não achar que você tem que ter o nível avançado de gramática para ser independente no idioma, porque eu achei isso. Lá no começo eu pensava o seguinte: quando eu tiver o C1, porque C1 é o nível avançado, né? Quando eu tiver o C1 de alemão, aí eu vou ser fluente. Eu tinha essa crença, juro para vocês, eu tinha essa crença. Quando eu tiver o C1, claro, e também ali ouvindo bastante, lendo, etc. Mas quando eu entender bem a gramática, eu vou ser fluente no idioma. Eu cheguei no C1 e eu não era fluente no idioma. Tinha bastante lacuna, era bastante inseguro para conversar, porque falava e ficava prestando atenção em todos os meus erros. Já falava já me corrigindo. Isso não é saudável, entende? Então a gramática ela é uma aliada, e se você tiver um nível ali intermediário de gramática, já é suficiente, um intermediário seguro, tá? Não é assim, meia boca, não. Não é um papel, não estou falando de papel, não. Estou falando, você tem um bom nível intermediário de gramática, você estudou e entendeu bem cada tema gramatical, fez exercícios, entendeu a lógica das coisas. Isso é suficiente para você ser independente no idioma. Porque até o B1 você vê o grosso do que é necessário para se comunicar razoavelmente. Você vê presente, passado, você vê os 4 casos alemães: presente, passado, futuro, conjuntivo, passivo. Você vê realmente o grosso do que você precisa para se comunicar. Existem assuntos de B2 e C1 que são essenciais também, mas se você tiver isso em mente, poxa, eu tenho que ter um B1 consistente. Não é a prova do B1. Não estou falando de certificado, não estou falando de papel. É na vida real, na prática. Eu estudei do zero até o B1, entendi cada assunto, tive acesso a exemplos do dia a dia, a uma explicação clara e me sinto bem com isso, perfeito, show de bola. Agora é só muito contato com o idioma, bastante contato, ouvir, falar bastante, ler e bola pra frente, beleza? Então olha só, terceira estratégia aqui para você entender mais facilmente a gramática é que você ter acesso a uma explicação que vai te mostrar qual é o objetivo, qual é a finalidade de cada tema gramatical. Ravir está abstrato demais. Dá um exemplo pra gente aí, porque está abstrato demais. Vou dar exemplo. Olha só. O exemplo que está aí fixado. Ich wohne seit 7 Jahren in Deutschland. Eu expliquei para vocês por que tem que ser assim. Embora dê para colocar, dá para escrever de uma outra forma também, mas em relação aí, do jeito que está, em Deutschland não pode ficar antes de seit 7 Jahren. Beleza. Isso está claro para vocês. A partir do momento que você tem acesso a essa informação, isso te dá mais segurança na hora de escrever e na hora de falar essa frase. Então uma explicaçãozinha que eu dei aqui em alguns minutos traz segurança para vocês para falar frases assim, com essas características. Tem informação temporal ali e tem uma informação local. Vocês vão saber, se vocês lembrarem, né? Pô, eu aprendi na live do Ravili que aqui a informação temporal vai ficar antes. Já dá segurança na hora de escrever uma frase. Você já escreve sabendo, ó. Isso é segurança. Na hora de falar também, vai dar segurança na fala, porque já vai saber por que tem que ser assim. Quer ver um outro exemplo? Você tem acesso a esse tema aqui, ó. O professor chega na sala lá e fala assim: hoje a gente vai estudar indirekte Fragen.
digitei para vocês aí. Deixa eu fixar também, deixa eu ver se dá certo. Pronto, deu certo. Tá fixado aí um tema gramatical. Indirekte Fragen. Ravili, que tema é esse aí? Pelo amor de Deus, não tá me dizendo nada. Beleza, vou explicar. Sabe o que é uma pergunta direta? Porque ele tá escrito aí, ó, perguntas indiretas. Então eu vou te falar primeiro o que é uma pergunta direta. Uma pergunta direta, eu chego na livraria, eu quero comprar um livro novo, eu chego na livraria e falo o seguinte: olá, onde encontro esse livro? Pego meu celular, né? Pego meu celular, mostro ali uma foto do livro, uma capa do livro, que eu olhei na internet, e chego e falo assim, ó. Mostro pra pessoa e falo assim, onde encontrar esse livro aqui? Isso é uma pergunta direta. Onde encontro esse livro? Eu vou explicar por que isso é uma pergunta direta. Mas, senhor Ravili, se calhar não tem nada a ver com a aula de hoje, mas eu não entendo nada das preposições. Der e das. Você já falou sobre isso antes ou ainda não? No caso são os artigos isso aí, né? Der e das são os artigos. Mas eu vou chegar lá. Não é tema de hoje, mas eu posso falar alguma coisa sobre isso, beleza? Mas vamos lá. Uma pergunta direta, gente, é essa, ó. Onde encontro esse livro? Que horas são? Onde fica a estação? Aqui é o ponto de ônibus? É uma pergunta direta. O que é uma pergunta indireta? É uma pergunta mais educada, onde você vai colocar uma firulinha antes de realmente perguntar. Você vai colocar algo para chamar a atenção da pessoa e você vai abordar ela de uma forma educada. E aí você vai formular uma pergunta indireta. Então, a pergunta indireta vai ter uma firulinha, entre aspas, né? Você vai começar falando algo para chamar a atenção da pessoa. Então, olha só. Em vez de eu falar assim, ó, onde encontro esse livro, eu vou falar assim, você poderia me dizer, coloquei essa firula antes, você poderia me dizer, aí depois vem, onde encontro esse livro? Onde posso encontrar esse livro? Então, em alemão, qual a importância de você estudar o tema indirekte Fragen? A importância é essa que eu falei. Quando você quiser fazer perguntas mais educadas, né, realmente se dirigir a alguém fazendo perguntas mais educadas, é importante que você estude esse tema em alemão, indirekte Fragen. Porque uma pergunta indireta é essa que você coloca uma firulinha antes. Você poderia... Aí o que você vai colocar antes pode variar. Você pode começar assim, ó. Vamos usar a criatividade aqui? Ó, você pode começar assim, ó. Você poderia me informar? Olha a outra. Você poderia me dizer? Você sabe me dizer? Você saberia dizer? Então, tudo que aquilo ali que eu torno minha pergunta mais educada, eu coloco algo antes de efetivamente perguntar, é um tema gramatical chamado indirekte Fragen. Claro, você pode pegar a palavra, né, Entschuldigung e colocar bem no comecinho, né, com licença, e aí você vai e faz a pergunta indireta, né? Entschuldigung, né? Entschuldigung, com licença, a pessoa olha para você, aí você pergunta indireta. Vamos lá então, eu vou colocar primeiro a pergunta direta. A pergunta direta é assim, ó. Onde wo kann ich dieses Buch finden? Wo kann ich dieses Buch finden? O que eu acabei de fixar aí é uma pergunta direta. Você chega para a pessoa e fala assim, onde posso encontrar esse livro? Você já mostra assim no celular, aponta, onde posso encontrar esse livro? Só que aqui, essas perguntas diretas soam mal educadas. Pode fazer? Pode, depende muito da sua entonação. Também a entonação ajuda a mostrar que você tá sendo educado, está sendo educada, claro. Mas quer ser realmente educado ou educada com as palavras? Perguntas indiretas. Coloca uma firula antes aí, como eu falei para vocês. Você poderia me informar? Você saberia dizer? E essas coisinhas você pode memorizar. Você já memoriza já esse iniciozinho aí,
e depois você já coloca o restante. Então, olha só que interessante. Você vem aqui e fala, por exemplo, ó, começa com Entschuldigung, oder Entschuldigen Sie, se quiser falar algo, formular ainda de uma maneira melhor, né? Entschuldigen Sie. Aí vem könnten, coloca aqui o conjuntivo. Könnten Sie mir bitte sagen, wo ich dieses Buch finden kann? Pronto. Agora a gente tem aí, deixa eu fixar também. Acabei de fixar uma pergunta indireta, é uma pergunta mais educada. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir bitte sagen, wo ich dieses Buch... cliquei em mehr aqui, apareceu. Dieses Buch finden kann? Pergunta indireta. Soa bem mais educada e é importante que você saiba, tenha acesso a esse tema. Então, percebe que fica muito mais fácil você entender a gramática quando você tem acesso ao porquê que aquele assunto é importante na prática? Beleza, indirekte Fragen. Para que isso? Que de acha isso? Serve para você formular perguntas mais educadas, por exemplo. Zu. Para que esse tema zu? Não entendo o que é isso. Para você falar do para que você faz alguma coisa. E aí você vai estudando, vai entendendo. Nossa, Konjunktiv 2. Para que esse tema, conjuntivo 2? Não entendo. Aí tem várias possibilidades. Uma delas é para fazer com que suas perguntas, né, seus pedidos fiquem mais educados, por exemplo. Para você falar de desejos que você tem, é uma possibilidade. Para que você possa fazer sugestões ou dar conselhos com a educação também. Você pode usar o conjuntivo. Beleza? Então, eu chego para a pessoa, imagine só, eu quero convidar uma pessoa para ir para o cinema. Eu quero convidar uma pessoa para ir para o cinema. E eu não quero falar assim de uma forma diretona, né? A gente pode ir para o cinema. Né? A gente está conversando ali sobre possibilidade de se encontrar e eu estou ali sugerindo locais, né? Aí eu chego e falo assim, a gente pode ir para o cinema. Pô, posso escrever assim? Posso. Mas se eu quiser soar mais assim, não tão invasivo, eu estou ali dando mais abertura para a pessoa também decidir e tal, eu posso falar assim, ó, a gente poderia ir ao cinema. Que é o que a gente faz em português também, né? A gente pode falar, a gente pode ir ao cinema, ou a gente poderia ir ao cinema. Então, esse poderia, em alemão, que é o conjuntivo 2, é usado também nessa circunstância de você fazer sugestões. Então, quando você vai estudando os temas, entendendo qual é a finalidade, o porquê de cada tema, fica muito mais fácil entender a gramática alemã, fica muito mais fácil aprender a falar com mais segurança. Infelizmente, o meu tempo aqui é curto, né, porque eu tenho outras atividades hoje ainda, mas no evento que eu vou fazer, o evento Independência no Alemão, eu vou trazer mais informações importantes para vocês falarem alemão com segurança. Vou trazer os primeiros passos para vocês falarem alemão com mais segurança. Beleza? Então, se você não se inscreveu ainda, o link está na bio para você se inscrever. O evento é gratuito, é online, vai acontecer nos dias 23, 25 e 27 de outubro desse mês. Se não se inscreveu ainda, eu sei que já tem algumas pessoas que já se inscreveram. Quem se inscreveu, comenta aqui para eu saber. Quem não se inscreveu, tem o link na bio aqui do meu Instagram, no meu perfil do Instagram. Clica lá, se inscreve, 3 segundos, você vai se inscrever. Se você estiver vendo pelo YouTube, por exemplo, tem um QR Code na tela aí, ou você pode ir no primeiro link da descrição para se inscrever, beleza? Deixa eu subir aqui para ver se tem algum comentário. Se vocês tiverem alguma dúvida, só perguntar. Gente, muito importante aplicar essas técnicas e estratégias que eu passo para vocês, tá? Isso aqui realmente envolve muito aprendizado de anos. Eu trago um resumo aqui para vocês. É muito importante colocar em prática. Por favor, fale sobre o vício de pensar em português. E ao falar em alemão, no caso, né? Como é que faz para mudar isso? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ich wohne, ich lebe. Na verdade tanto faz falar, né? Eu moro, eu vivo. Ó, vou comentar de duas coisas que vocês falaram aí.
que é o seguinte. Uma coisa foi der de das. Alguém perguntou aí que se atrapalha com isso. Vou tentar responder de uma forma bem direta ao ponto, assim, dando informação bem assertiva. Primeira informação. Existem regras para você saber se uma palavra é masculina, feminina ou neutra? Sim. Só que as regras que existem não conseguem dar conta de todos os substantivos da língua alemã. Então é claro que existem várias regras que vocês podem memorizar, elas vão ajudar, mas vocês também podem aprender com o tempo. Sempre aprender um substantivo com artigo e ali com o tempo, com muito contato com o idioma, você vai realmente internalizando que aquela palavra tem aquele artigo. Se eu chegar para a maioria, talvez para a maioria aqui já deve saber que a palavra água, qual é o artigo da palavra água, gente, em alemão? Wasser. É der, die ou das. Eu tenho certeza que a maioria vai colocar certo aqui. Wasser. É der Wasser, das Wasser oder die Wasser. A maioria vai acertar. Coloca aqui. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Sabrina colocou das. Quem mais concorda com a Sabrina? É das mesmo? Ou é der? Ou é die? Gente, isso aí, sabe por que vocês sabem que é das? Porque vocês tiveram bastante contato com essa palavra desde o iniciozinho, né? Das Wasser, a água. Vocês tiveram contato com essa palavra e internalizaram que é das. Isso pode acontecer com as milhares de outras palavras. Se você tiver contato suficiente, com o tempo você vai internalizando se é der, se é die, se é das. E se você volta e meia errar o artigo de uma palavra, não tem tanto problema assim. O importante é se comunicar e continuar aprendendo. Mas eu já coloquei no Anki, já falei sobre o Anki com vocês, eu acho que foi na live de ontem ou anteontem, não lembro agora de cor, mas eu falei com vocês sobre o Anki, né, para você ampliar seu vocabulário. Eu tenho um banco de dados no Anki com todas as regras de gênero. Todas as regras falando o seguinte: todos os dias da semana são palavras masculinas, né? Der Montag, der Dienstag e assim por diante. Todos os meses do ano também. Então, normalmente quando envolve tempo, substantivos envolvendo tempo, normalmente são palavras masculinas. Palavras que terminam com ait são femininas. E assim por diante. Então, todas as regras eu coloquei lá. E isso ajuda, sim, você a ter mais segurança para saber se uma palavra é der, die ou das. Mas realmente tem que ser uma prioridade nos seus estudos. Dominar isso? Não, porque dá para aprender com o tempo também. Beleza? A próxima pergunta foi qual? Peraí. A próxima pergunta foi... Deixa eu ler aqui. Essas perguntas sempre iniciam com könnten. Nesse caso, começar com a W-Fragen não soa legal? Então, W-Fragen é o que eu falei para vocês. Se você falar assim, ó, wo kann ich dieses Buch finden? Eu comecei com W-Fragen. Eu fiz uma W-Fragen, que eu formulei uma pergunta que eu começo com o pronome interrogativo com W, né? Que é dentro desse tema que você falou aí, W-Fragen. Então, wo, que é onde, faz parte do tema W-Fragen, wo kann ich dieses Buch finden? Nesse caso está sendo uma pergunta direta. Está sendo uma pergunta direta. Agora, não é que soa legal ou não legal. É uma pergunta direta. Se você quiser pegar essa pergunta e tornar ela mais educada, você pode estudar o tema indirekte Fragen, que são perguntas indiretas, e aí você vai colocar algo antes ali de realmente começar essa pergunta, depois da vírgula. Então você vai colocar algo do tipo: o senhor ou a senhora poderia me falar, poderia me informar, saberia dizer, você sabe onde fica, não sei o que lá, não sei o que lá. Então normalmente, vírgula, e aí, pá, coloca ali depois alguma palavra que começa com W, mas não necessariamente, que também você pode colocar um op, né? Você pode me dizer se, sei lá, esse trem passa nessa plataforma aqui, se tal trem passa aqui. Então nem sempre é com W não, tá?
Continuando, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu penso em português. Ok, a casa falava de house, mas é das house, que pensava em português, né? Não consigo organizar a frase. Desculpe, poderia me dizer onde eu posso encontrar esse livro? Qual livro? Eu indiquei algum livro? Não, não fiz indicação de nenhum livro não, tá? Beleza, gente. Então é isso, né? Em relação a outras perguntas aqui, que foi o quê? Ah, alguém perguntou como é que faz para não pensar, né, pensar cada vez mais em alemão. Isso tem a ver com muito contato. É tempo, isso é tempo realmente. Muito, muito contato com o idioma. Você tem que consumir bastante alemão a ponto das frases ficarem naturais para você. Então, tem frases que eu vou falar com você aqui, tem expressões que eu vou falar com você que você não pensa mais em português para falar. Quando vocês falam assim, ó, vielen Dank, eu acho que a maioria não pensa mais muito obrigado, já fala direto, vielen Dank. Já sente que vielen Dank está agradecendo. Não traduz primeiro, peraí, eu quero falar muito obrigado, agora eu vou falar vielen Dank. Eu acredito que muitos de vocês já falam vielen Dank, sentindo que vielen Dank em alemão é muito obrigado. Não pensa mais em português. E por que isso aconteceu? Contato. Teve muito contato, passou a utilizar aquilo com frequência e ficou simplesmente natural. Com outras frases, vai acontecer o mesmo se você tiver muito contato e colocar em prática. Então, é questão de tempo mesmo e paciência, beleza? Questão de tempo e paciência. Mas se você quiser técnicas em relação a isso, eu posso te falar mais coisas também, é claro. Olha só uma outra técnica. É você sair da noia de análise gramatical. Quando você estiver conversando com alguém, sair daquele pânico, daquela tensão de ai meu Deus, será que eu vou entender? Relaxar. Entender o contexto, qual contexto vocês estão ali? Vocês estão no clube? É a festinha na casa de alguém? Qual é o tema ali que a pessoa está conversando com você? Ela puxou o papo com você naquele momento? Então ela não vai entrar num tema novo do nada, ela vai te perguntar, e aí, beleza? Vai te cumprimentar, perguntar seu nome, sei lá o quê. Então você entendendo o contexto ali, relaxa e escuta a pessoa. O contexto, ele vai ajudar bastante. Seja porque a pessoa está na sua frente, tem um local e tem um horário e tem a festa acontecendo, então tem um contexto ali. Então você vai te ajudar a entender o que está sendo dito. Se for um livro, a mesma coisa, você começou a ler um livro. Né? Se você começou a ler um livro, você provavelmente lê o título, sabe qual é o tema do livro, tem um contexto. Aí passa a tentar sentir mais o idioma. Na verdade, tanto português quanto alemão, francês, enfim, a gente usa idiomas para a gente se comunicar. Essa é a função. Se a gente usa para se comunicar, para falar de um desejo, de uma necessidade, é você tentar se conectar com esse desejo, com essa necessidade, com essa troca, né? Aí você se conecta com isso, com esse contexto. A pessoa falou lá, mesmo que você não entendeu todas as palavras, talvez você tenha entendido 2 de 7 palavras, mas pelo contexto você entendeu o que a pessoa queria dizer. Isso não acontece, não é normal? Já aconteceu isso com vocês? Cara, das 7 palavras dessa frase que ele falou, eu conheço só 2, mas por causa do contexto, eu sei que ele está me perguntando isso aqui, ó. Aí você responde, viu que deu certo. Aí você, eita, deu certo. E por que deu certo? Porque você relaxou e aplicou a questão do contexto. Né? Analisou o contexto ali, parece que foi tal coisa e realmente foi aquela coisa que você pensou. E aí você vai acostumando com muito, muito contato. E, sei lá, supondo que a pessoa fala assim, ó. Boah, ich hab Hunger. Tô com fome. Aí você ouve isso uma vez. Boah, ich hab Hunger. Aí você ouve de novo. Aí você ouve de novo. Aí você começa a falar também. Ich hab Hunger. Tô com fome. Ich hab Hunger. Você passa a falar depois de um tempo e não pensa mais, em português eu tô com fome. Como é que eu falo em alemão? Você não pensa, direto. Você já pensa em alemão direto. Ich hab Hunger. E você vai até falar como eles falam no dia a dia. Não é Ich habe Hunger. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Aí você vai acostumar a falar. Só que isso tem que acontecer com milhares e milhares de outras frases. É por isso que a questão da imersão é importante. Quanto mais contato ao longo do tempo, melhor. E aí também a paciência para você fazer isso. Ele com consistência durante um bom tempo, para que várias frases fiquem naturais. E cada vez mais frases vão ficando naturais. Quer ver algo que não era natural para mim? Eu ficava sofrendo de ansiedade, pensando, quando é que isso vai ficar natural para mim? Um tema chamado
Konjunktiv 2, Vergangenheit. É um tema do B2 que é relativamente complexo. Claro que alguém que está no A1 não vai estudar esse tema porque é chatinho de entender e de utilizar. Mas eu ficava assim... Cara, como é que eu vou utilizar isso aqui, velho? Poxa, ich hätte das machen können. Ficam dois infinitivos no final, aí fica um conjuntivo aqui na segunda posição. Meu Deus, quando é que usa isso mesmo? Não sei o que e tal. Então eu demorei pra... eu entendia o tema, aí esquecia para que servia. Aí depois eu voltava, revisava de novo, lia. Ah, lembrei para que serve. Aí tentava usar, errava. Então era sempre cansativo usar esse tema, né? Conjuntivo 2, passado. Só que aí eu fui ouvindo tanto, me acostumando, que um belo dia eu percebi que eu falei e não pensei pra falar. Eu, tá certo. Né, cheguei pra pessoa, não lembro agora se foi ex-namorado, se foi algum amigo, falei, tá certo. A pessoa falou assim, tá, por quê? Eu falei, caramba, esse tema era tão difícil pra mim, chegar suei aqui agora, né? Porque eu queria falar o seguinte, eu poderia ter feito isso aí, pô. Eu poderia ter feito, você não precisava fazer, eu poderia ter feito. Olha só que em português a gente tem aqui vários verbos, ó. Eu poderia ter feito, 3 verbos. Um do lado do outro. Se você se deparar com esse alemão, você arranca os cabelos, né? Nossa, 3 verbos, um do lado do outro. Meu Deus do céu, que língua difícil. Português também. Eu poderia ter feito isso. Aí em alemão é um tema Konjunktiv 2, Vergangenheit. Ou seja, é algo que poderia ou deveria ter acontecido no passado, mas não aconteceu. Então se eu quiser falar em alemão, poxa, eu poderia ter feito isso aí, pô. Obrigadão, mas eu poderia ter feito. Ou seja, é algo que aconteceu ou não no passado, e aí você quer falar disso. Você tá no presente, aí você é muito usado para lamentação também, né? Nossa, eu poderia ter jogado na loto. Imagine só, se tinha um número da Mega Sena ali, você não jogou, perdeu, não ganhou milhões porque não jogou os números que você tinha anotado lá. Então, ó, eu poderia ter jogado. É o tema conjuntivo 2, passado. Né? Então, das hätte ich machen können. Então, isso eu poderia ter feito. Das hätte ich machen können. Ficam 2 infinitivos no final. Mas enfim, se a gente entrar em gramática aqui, não para, um assunto atrás do outro. Se vocês tiverem sugestões de temas, eu vou anotar aqui pra gente falar depois, beleza? Heute Abend war toll, wie immer weiter so. Dankeschön, das mache ich sehr gerne. Ver TV em alemão ajuda? Ajuda também. Pode ver TV em alemão que ajuda. Novelinha assim e tal, ajuda sim. O França falou exatamente, não penso, mas já é natural, exatamente. Raquel odeia, por favor, explicar um pouco sobre... Acho que foi pra mim isso, né? Poderia explicar, por favor, o uso de selbst? Então, eu vou anotar aqui para trazer essa informação depois, porque agora eu tenho que ir. Mas eu vou anotar aqui, beleza? E você com certeza vai ver que eu vou falar disso em algum momento futuro aí. Já devo ter falado também em algum videozinho desse curto, mas eu anotei aqui. Beleza, gente? Então é isso. Beijão pra vocês. Tenham um excelente final de semana. Lembrando que semana que vem também live todos os dias, de segunda a sexta, às 19h15, horário da Alemanha. Para quem tá na Suíça também, em Áustria, o mesmo horário. Se você estiver no Brasil, isso é 2h15 da tarde. Eu começo sempre pontualmente. Se você chegar depois, vai perder um monte de informação. Quem está no começo das minhas lives sabe disso, que eu já começo já passando várias informações. Então tentem ser pontuais, coloquem na agenda, porque vem muita aula importante aí semana que vem, de segunda a sexta. E só reforçando aqui, nos dias 23, 25 e 27 de outubro, vou fazer o evento gratuito Independência no Alemão, para você que deseja ter mais acesso ao alemão do dia a dia, falar com mais segurança. Eu vou trazer para você ali os primeiros passos para isso. É gratuito, é online. Para se inscrever, link na bio aqui do Instagram. Se tiver no YouTube ou no Face, primeiro link na descrição. Beijão para vocês e bom final de semana. Até segunda às 19h15.